Bom, pessoal, então hoje nós teremos uma aula falando de fundamentos contábeis e trazendo aqui o conceito de atos e fatos contábeis. São atos administrativos versus fatos contábeis, certo? Então, para entender isso aqui, primeiro a gente vai ver o conceito de atos administrativos. Então, os atos administrativos são eventos que não provocam alteração no patrimônio da empresa, certo? Então, assim, ele não vai gerar uma contabilização, tá? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo para você, que é quando você faz um quadro de horário de funcionário, quando você faz uma rotina de admissão, quando você faz assinaturas de contratos com seguradoras, contrato de aluguel. Então, tudo isso a gente chama de ato administrativo, né? Quando você faz uma emissão de uma carta de cobrança, carta de protesto, né? Então, todos esses atos, eles não necessitam de contabilização. Quando nós falamos de fatos contábeis, o conceito de um fato contábil, eu posso dizer que são eventos que provocam alteração no patrimônio da empresa. E vocês lembram, né, o que é patrimônio? É um conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa, correto? Bens e direitos nós chamamos de ativo e as obrigações nós chamamos de passivo. Então, quando eu falo de fatos contábeis, são eventos que provocam uma alteração nesse patrimônio, seja um aumento ou uma diminuição de bens da empresa, seja um aumento ou diminuição de direitos que eu tenho na empresa, ou seja um aumento ou diminuição de obrigações que eu tenho na empresa. E eu posso dar exemplo aqui de alguns fatos contábeis. Quando eu compro uma mercadoria a prazo, eu aumento a minha obrigação, correto? Quando eu vendo uma mercadoria, no caso à vista, né, eu tenho um aumento aonde? Eu tenho um aumento ali no meu caixa, né? Vai aumentar o meu dinheiro. E quando eu compro um veículo para a empresa, vai aumentar o meu bem, os meus bens não circulantes, né? Quando eu compro um veículo para a empresa. Quando eu pago a folha de pagamento, aumenta o quê? A minha obrigação. Então, vai aumentar. Você está vendo que vai provocar eventos que aumentam o meu patrimônio. É isso. Então, você pode perceber que o fato contábil ele provoca uma alteração no patrimônio da empresa, seja nos bens, seja nos direitos, ou seja, nas obrigações. Eu posso então classificar os fatos contábeis em permutativos, né? Permutativos são aqueles que alteram o patrimônio, não alteram o patrimônio líquido, tá? Ele não vai alterar. Quando eu falo um fato contábil é permutativo, é aquele que não altera o patrimônio, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que eu comprei mercadorias à vista. Quando eu compro uma mercadoria à vista, o que acontece, né? Eu tiro o meu dinheiro do caixa, que é um bem, e coloco uma mercadoria no estoque, que é outro bem. E o que é isso aí? Eu posso considerar isso como uma permuta, porque eu troquei um bem, que é o dinheiro, por um outro bem, que é o produto que eu comprei. Então, hora que eu vou registrar isso dentro da contabilidade, não houve nenhuma alteração no patrimônio, porque eu tinha 10 mil em dinheiro e comprei 10 mil em produtos. Então, o que era dinheiro virou produto. Então, isso é uma permuta. Então, eu chamo isso de fato permutativo. Quando eu compro uma mercadoria a prazo, também é uma permuta. É uma permutação,
Por quê? Eu tiro o dinheiro. Na verdade, eu não tive dinheiro, né? Na verdade, eu emitiu uma duplicata para me pagar e, em contrapartida, eu recebi um produto. Então, eu fiz uma troca, uma permuta. Uma obrigação para me pagar e ganhei um bem. Ganhei um bem. Ganhei não, adquiri, né? Adquiri o bem. Eu adquiri o bem para colocar no estoque. Então, eu tenho uma alteração lá na minha obrigação e uma alteração nos meus bens, né? Mas isso, se você analisar, o valor da minha obrigação é o mesmo valor do meu bem que eu adquiri, tá bom? Então é isso aí. Agora, quando eu recebo uma duplicata de um cliente que pagou a prazo na minha empresa, ele comprou a prazo na minha empresa, ele comprou para pagar com 30 dias. O que acontece? Eu dei um produto para ele, né? Eu vendi um produto para ele, o produto vai para a mão dele e eu vou pegar para mim um direito de receber esse produto. Então, na verdade, eu fiz apenas uma troca, uma inversão. E a gente chama isso de fato permutativo. Porque o produto foi para a mão do cliente. Então, suponhamos que ele comprou R$ 1.000 de produtos e eu tenho R$ 1.000 de direito de receber desse cliente. Entende? Então, na contabilidade, eu chamo isso de fato permutativo. É aquele que não muda os valores patrimoniais. Ou seja, eu troco apenas de lugar. Ou seja, eu tinha um produto, eu passei ele para o cliente. E agora eu tenho um direito de receber do cliente. Então, ao invés de ter o produto, agora eu tenho um direito de receber no mesmo valor. Então, não houve alteração do valor do patrimônio. Eu também tenho um fato contábil que pode ser misto. O que é misto? É a combinação do permutativo com o modificativo. Por exemplo, vendi uma mercadoria e tive lucro. Então eu vendi a mercadoria. Então aqui já aconteceu 3 situações. Primeiro eu fiz aquela troca, né? Mas suponhamos que essa venda aqui foi à vista, mas primeiro houve uma troca. Olha só, eu vendi. A hora que eu vendo, entrou um dinheiro no meu caixa, saiu o produto do estoque, foi uma troca, né? Que é um bem que era o meu estoque, eu dei o quê? Baixa nele porque a mercadoria foi embora. E aí eu dei entrada no dinheiro. Então foi uma troca do produto pelo dinheiro recebido. Agora, só que aqui esse produto me rendeu um lucro. Então esse lucro vai modificar o meu resultado. Concorda? Então esse lucro vai modificar o meu resultado. Agora eu tenho a venda de mercadoria com prejuízo. É a mesma coisa, vai modificar o meu resultado. Recebi uma duplicata com juros, então o cara pagou uma conta minha atrasada com juro. Olha, se eu estiver só recebendo, ia ser a troca do recebimento pelo produto. Mas aqui, além da troca, da permuta, houve também um recebimento adicional de juros. Então isso aqui, ele é um fato misto que ele vai aumentar o seu patrimônio ou diminuir o seu patrimônio. Como quando eu recebo a duplicata com juro, ele aumenta o meu patrimônio, né? Porque eu vou ganhar um jurinho extra. Então ele vai aumentar meu patrimônio. E quando eu pago uma duplicata com juro, eu tenho um fato misto, mas ele é diminutivo, porque ele vai diminuir, né, o meu patrimônio final. Por fim, eu tenho o fato modificativo. Ele altera o patrimônio líquido. O
que é o patrimônio líquido? É exatamente a subtração do ativo menos o passivo. Não é verdade? Então, quando eu vendo uma mercadoria, ou quando eu recebo um aluguel com juro, ou eu pago um aluguel com juro, por exemplo, o que acontece? Ou eu vou aumentar o meu patrimônio, ou eu vou diminuir o meu patrimônio. Então, suponhamos que nós vamos vender um produto. Ó. Vender um produto, quando eu vendo um produto, né, à vista, que ele vai lá para o meu resultado e me gerou um lucro, eu tenho um fato modificativo. Então, quando eu vendo à vista, vamos dizer assim, que ele me gerou um fato modificativo. Por que modificativo? Porque ele vai aumentar o meu patrimônio. E quando eu pago uma despesa à vista, o que acontece? Eu tenho um fato modificativo que vai diminuir o meu patrimônio. Então, fato modificativo, ele também pode ser aumentativo ou diminutivo. E aqui eu tenho uns exemplos para te dar, que eu acabei de falar para você. A receita de aluguel, receita de juro, ela vai aumentar, vai ser um fato modificativo que aumenta meu patrimônio. E as despesas serão fatos modificativos que diminuem meu patrimônio. Bom, eu acho que eu falei errado aqui, né? A receita será um fato modificativo que aumenta o meu patrimônio. E as despesas serão fatos modificativos que diminuem o meu patrimônio. Bom, espero que vocês tenham compreendido e hoje vocês vão fazer uma atividade para praticar esses conceitos. Combinado?